infinita paz do Senhor Jesus. Amém. Abramos a Bíblia em Provérbios, capítulo de número 6. Alguns dias falamos um pouco sobre Provérbios, capítulo 30, sobre a astúcia humana e a sabedoria divina. Falamos outros dias sobre os versículos intermediários desse capítulo, número 6 de Provérbios. E agora nós queremos ler dos versículos de 12 a 19. Alguém me disse assim: pastor, por que você não prega o livro de Provérbios todinho para nós? E eu amo toda a Bíblia, mas Provérbios e Eclesiastes parece o Evangelho do Antigo Testamento para mim. Eu gosto muito desses livros. Eu pensei, é uma boa ideia, né? A gente pensar um pouco. Às vezes a gente olha para textos, por exemplo, no quarto passado nós estivemos aqui, uma ministração sobre Atos com 8, e alguém diz assim: culto da família, Atos com 8, tem tudo a ver. Se a gente olha Atos 1,14, né, diz que estava ali até a família de Jesus. E Atos 2,17, a promessa para os últimos dias é exatamente para a família, filhos e filhas, pais, avós, todos. E Provérbios capítulo 6, às vezes a gente pode pensar que não seja, mas Provérbios inteiro é exatamente sobre isso. E eu quero pensar com os irmãos em Provérbios 6, 12 a 19. Eu quero ler um versículo, a igreja lê o versículo seguinte em alto e bom som. Está escrito: o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Versículo 13, toda a igreja. Acenda com os olhos, abre os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal. Anda semeando contendas. 15. Estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. 17. E coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras e receber contendas em irmãos. Olhamos para essa lista e percebemos coisas que o Senhor aborrece e abomina. Os pecados que o Senhor aborrece também abomina. O versículo 12 começa dizendo de um homem de Belial. Esse nome Belial ele é dividido em 2 partes. Bel, todos lembram que eram deuses que haviam no tempo antigo, e Lial. Um quer dizer sem, a primeira parte, e o outro proveito, ou sem proveito algum. Homem de Belial também, Paulo, na Revista Atualizada, em 2 Coríntios 6,15, ele diz que é o próprio Satanás, é a malignidade, aquele que se levanta contra tudo que é do lado de Deus. Por isso ele diz: que comunhão entre Deus e o maligno existe? Então, homem de Belial aqui é a simbologia do próprio diabo. Diabo, que a Bíblia diz que é o que acusa, Satanás, que é aquele cheio de sagacidade. Quando
nós olhamos para esse texto da Bíblia Sagrada, nós ficamos pensando e pedindo a Deus que nós não sejamos um diabo ou um Satanás dentro do lar. Porque se a gente não vigiar, às vezes eu falo que algumas coisas antes de casar com a Rosiane nós acertamos e outras não. Mas graças a Deus, Deus nos tem dado graça para permanecermos. Mas eu acertei com ela antes de casar que nós nunca falaríamos sobre o divórcio. Porque há casais que qualquer coisa, pois vamos resolver, você vai para o seu lado, eu vou para o meu. Eu entendo que quando nós abrimos os nossos lábios para pronunciar tais palavras, elas ganham força e o adversário age nisso. Há poucos dias eu conversava com os irmãos e eu dizia assim: não é sensato, não é sábio, seja um homem ou seja mulher, em um momento de confusão, de desentendimento, de acertos até. Hoje eu perguntei para mais uma pessoa: você já disse isso? Aí o irmão disse: não. Que às vezes alguém na hora de confusão, na hora de desentendimento, por que tu não vai procurar um homem para ti? Ou por que você não procura uma mulher para ti? Eu estou lembrando-me de um moço que gostava de me ouvir pregando. Começou a pregar e era uma pessoa muito aplicada na obra. Casal jovens, máximo 24, 25 anos, e eles tinham 2 filhos. Não sei o que tem na cabeça de muitos homens, mas tem homem que acha que só é pai se for pai de um menino. Pode ter 10 filhos para ele realizar. Eu acredito que é Deus quem escolhe o que vai nos dar, e nós devemos receber com amor, porque filho é herança de Deus para nós, mas não são nossos, é dele. Alguém pergunta: Jó tinha todos esses filhos, mas ele teve o dobro em tudo, mas não teve mais os filhos. Como não? Se ele teve a mesma quantidade depois, e a mesma quantidade estava guardada com Deus. Aí era que ele tinha mesmo agora o dobro, porque tinha a metade. Agora, sendo o dobro que estava com Deus, estava guardado, não tinha mais como se perder. Mas quando nós olhamos para isso, há muitos homens que não entendem isso. E aquele moço dizia querer ter um filho, e ela disse: pois pode procurar outra, porque nela. Eu fico pensando: como é que alguém casa com alguém que diz amar, sem ter nenhuma dificuldade para gerar filhos, e não quer cumprir o desejo do marido? Cada um tem as suas explicações, né? Quando a gente chega para perto, alguma mulher vai dizer assim: eu crio esses meninos só, o trabalho dele é só fazer, quem não quer, mas depois a luta é minha só. Eu entendo essas coisas, mas o que eu estou falando é de legalidade que é dado ao adversário. Quando ela diz procura outro, parece que ele já estava esperando. E é uma coisa que não tem explicação. Não é que o elemento engravida uma mulher e nasce exatamente um homem. Aí ela foi mais longe ainda. O meu conselho é que você case agora com ela, porque ela tem um filho. Olha, ela tinha 2, mas ela já viu o problema. Então, casa. Como é que ele casou mesmo? E qual não foi os problemas causados na vida das 2 filhas que já tinham? E que até a última vez que os visitei, uma estava numa situação muito difícil, mas muito difícil mesmo. De ansiedade, de síndrome, de toque, de depressão, tudo junto numa pessoa só. Então, quando a gente trata de família, é um negócio muito sério. Mas há homens e há mulheres que têm essa coragem, que eu acho uma insanidade até. Porque ainda que seja dito no momento de loucura, deveríamos evitar, pensarmos antes,
não falar algumas coisas, porque sem dúvida o adversário trabalhará nisso. Então, quando nós olhamos para isso, o homem de Belial, ele é um homem vicioso. Ele anda em perversidade de boca. Então imagina só, quando a gente olha para esse texto, está o corpo todo aqui. A boca, os olhos, os pés, os dedos, o coração, a língua, está tudo aqui. Então vejamos que nós temos um corpo, ou Deus o dominará, ou o maligno o dominará. Vamos escolher o quê? Às vezes há quem tenha trauma com relação a casamento e diga nem querer casar, porque as experiências que tiveram com o casamento não foram boas. E eu sempre digo, não deixe que as frustrações alheias impeçam você de ser feliz. Que aquilo que é frustração na vida de outros seja exemplo para você não errar na sua prática. Mas nunca que seja um bloqueio para a sua vida para não se desenvolver. Nós temos visto aqui que casamento, família, é algo maravilhoso do ponto de vista bíblico, segundo o plano de Deus. Mas infelizmente muitos são os que não absorveram essa ideia. Sexta-feira, quando a irmã Lorena pregou, e que mensagem, a gente está desde sexta até aqui, o povo falando, que mensagem, realmente, que mensagem. Mas às vezes a gente vê ela até inibida, né? Diz, que não tem gente desse jeito. Ora, não tem. Aí no final eu faço o fechamento e digo, olha, tem gente que está há tempos que não sabe nem mais qual é o nome, porque a companheira, o companheiro não trata pelo nome. E não é porque tem um nome de carinhoso, de amor, ou bem, ou coisa parecida, é coisa ruim mesmo. Aí imagina como fica uma mente dessas. Você não sabe o peso que é nos ombros da gente, pedindo a Deus que Deus guarde as mentes, as emoções, os corações, as vidas, para que não sejamos vítima de uma notícia triste. Suicídio na igreja, né? Então a gente fica assim todo tempo, meu Deus, tenha misericórdia, cuida, guarda. Sempre eu faço a oração, guarda as nossas mentes, emoções, sentimentos e corações, porque os dias são maus. Os homens vão de mal a pior. Alguém já disse, uma mente vazia é oficina do diabo. Não existe mente vazia. Ou ela é cheia de Deus ou ela é cheia de diabo. Ou a gente se devota totalmente a Deus e diz, Deus, toma de conta da minha mente, do meu lar, da igreja, onde eu estiver, por onde eu passar. Ou então o inimigo toma de conta. Detalhe, Deus fica na porta e batendo. Olha, eu estou batendo, se abrir. O inimigo não, ele chega e arromba a porta e faz o que quer. O Espírito Santo tem isso, a questão da educação, é se você quiser. Eu tenho plenas convicções que alguém, depois de um culto como esse, diz, eu não vou fazer nada daquilo que ele está dizendo. Vou fazer o quê? Eu sempre digo, meu serviço é orar, pedir a Deus que abra os corações e tenhamos a palavra a tempo e fora de tempo para que seja derramada. Agora, a decisão se nós vamos abraçar ou não é individual. Esse texto me diz que o homem de Belial, ele é cheio de vícios, anda em perversidade de boca. O que a sua boca tem falado? Você sabia que há homens que não têm nenhuma palavra de elogio para sua companheira? É possível que uma companheira não tenha nenhuma palavra de elogio ao seu companheiro? Às vezes ficam assim, pensando, como vou falar com ele? Como vou falar com ela? Será como vou ser tratado? Será como vou ser entendido? Coisa que não era para haver na vida da família. Porque o entendimento é
porque todos devem estar lutando por um propósito. Então, o casamento sendo uma sociedade, marido e mulher estão trabalhando juntos para desenvolverem-se nisso. Todos nós devemos sempre estar prontos para ouvir. É crítica, então vamos olhar o lado positivo e ver em que podemos melhorar. É elogio, então vamos lutar para permanecer no padrão e melhorando ainda, a fim de que a gente viva bem. Carlos Roberto cantava uma música dizendo: é fácil demais viver em paz, a gente complica tudo. Quando nós olhamos para o texto, diz o versículo de número 13, a cena com os olhos. Quando eu vejo isso aqui, a cena com os olhos, aí está o primeiro ponto da mensagem. Porque aqui fala exatamente dos olhos altivos, que é falado no versículo de número 17. Aí ele diz: fala com os pés, dá ideia de alguém que está totalmente sem controle, não? A cena com os olhos, imagina a cena, alguém acenando com os olhos. Fala com os pés, faz sinais com os dedos. Imagina uma cena dessa, alguém mexendo os olhos, piscando, sei lá, levantando a sobrancelha, de repente cruza as pernas, fala com os pés e está ali. E aí depois vai para os sinais com os dedos. Aí o versículo de número 14: anda em perversidade no seu coração, que é onde procede tudo que não presta, é exatamente do coração. Hoje a ciência está dando nome para tudo e colocando distúrbio em tudo. A Bíblia chama tudo de severnoíce, acabou. Porque para toda coisa ruim que o ser humano pratica hoje, tem um nome científico. Não, isso aqui é a síndrome de... Não, isso aqui é um distúrbio. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O pecado, ele nos dividiu de Deus. Eu tenho dito isso muitas vezes aqui. Faz separação entre nós e Deus. O pecado, ele faz separação de nós e os nossos irmãos. Você já viu alguém dizendo assim: eu não vou com a cara de fulano? O que foi que ele já te disse? Nada. É que eu não gosto. Mas por que tu não gosta? Olha o caminhado. Meu irmão, o que tem a ver com o caminhado dos outros? Não, só de olhar eu não suporto. Então o pecado nos divide um de Deus, o pecado nos divide uns dos outros. Porque se Jesus estivesse no nosso centro, Mateus 17, 8, 9 diz: quando eles abriram os olhos, não viram nada mais além de Jesus. Era o monte da transfiguração. Jesus estava se revelando a eles. Apocalipse diz que ele anda no meio dos cartiçais. Ele está no meio da igreja. Se nós deixarmos Jesus no meio, eu não vou olhar para ti diretamente, eu estou olhando primeiro para ele. Ele está entre mim e você. Então a gente vê a perfeição. Se Deus olhasse para nós diretamente, Ele nos fulminaria. Mas Ele olha-nos através do Filho, olha-nos através do sangue. É por isso que a gente não é consumido vivo. E tal qual Ele faz conosco, devemos fazer uns para com os outros. Você já pensou? Você acha que nós somos perfeitos? Claro que não. Do jeito que a gente pode achar alguém insuportável, tem um bocado de gente que nos acha também insuportável. Só a graça de Deus nos faz amar. A Bíblia diz que Cristo nele nos fez amável a Deus. Qualquer pessoa que estiver em Cristo, também ela será agradável aos olhos de mãe. A Bíblia diz: e fulano achou graça aos olhos de... Achou graça aos... Não é nada nosso, é Deus na vida. Porque Deus faz assim. Agora o texto continua e diz-nos no versículo de número 15. Ainda falando da divisão, né? Dividir o pecado de Deus, eu e o próximo, e eu de mim mesmo. Quem é que não amanheceu um dia dizendo assim: se ninguém falasse comigo hoje, não olhasse para mim, não me perguntasse nada, se eu pudesse, eu ia ficar só nesse quarto aqui. Aí a gente chega ao ponto de ser tão chato que não suporta, né, gente? Imagina os outros suportar a gente, não é?
Quer ver pior? Eita, vontade de comer uma coisa boa. E o que é? Não sei, uma coisa boa. Como é que eu quero comer algo que é bom? Que nem eu sei o que é que eu quero comer. Então, irmãos, o pecado, ele fez uma divisão generalizada. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós vemos isso aqui. Versículo de número 15 diz: pelo que, escute isso, a sua destruição virá repentinamente, de uma forma súbita, será destruído, sem que haja cura. Eu imagino que quando Deus nos dá uma palavra como essa, que do versículo 12 ao versículo 14, ele dá todo o norte de uma vida, de uma pessoa, e aqui homem de Belial, seja a mulher ou seja o homem, o ser humano de Belial. Porque tem homem ruim, tem mulher também, que é uma prova. Então, quando a gente olha para tudo isso aqui, aí o versículo de número 15 diz: qualquer uma dessas pessoas chegará à destruição. Ela virá de uma forma repentina. Ela será súbita. E será tão quebrantado sem que haja cura. Irmão, eu gostaria tanto que as pessoas... Alguém olha para mim e diz assim: ah, você dá bem com todo mundo, eu vejo que você dá bem com fulano. Eu não daria certo. Irmãos, eu coloquei na minha cabeça que não tem ninguém perfeito. Perfeito é só Deus. Então eu procuro o que é de qualidade na vida das pessoas e vejo as virtudes. Se eu puder orientar naquilo que é defeito, não seria bom melhorar isso, melhorar aquilo, eu oriento. Se eu não puder, eu ignoro e vou seguir minha vida. Mas a gente às vezes não pede isso a Deus, não recebe essa capacidade e vive aí uma pessoa isolada de tudo e de todos. Quantas pessoas eu não já trabalhei na minha mente assim: Senhor, essa pessoa é difícil, mas me ajuda. Me ajuda. E daqui a pouco eu não vejo mais daquela forma. Não foi preciso eu dizer a pessoa, desagradar ninguém, e parece que está tudo às mil maravilhas. Eu estou convivendo com todo mundo, sem me isolar de ninguém. Quando nós olhamos para isso na Bíblia Sagrada, eu vejo o texto sagrado no versículo de número 16, que é onde queremos meditar agora, dizendo assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor. Você já imaginou Deus aborrecido? Porque tem gente que diz assim: não, Deus é bom, maravilhoso, benigno. Sim. Você acha que Ele não se aborrece? Você quer melhor do que isso? Romanos 7,11 diz que Ele se ira todo dia. 11,7, justo juiz é o Senhor, irado. 75,8 de Salmo: um cálice ferve todo o tempo na mão dele. Quando nós olhamos para os 6 e 16, essas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Eu quero dizer aos irmãos que esses números aqui não é uma ideia de exaustão. O escritor não tem a ideia de encerrar a lista. Todos sabem que o número 7 na Bíblia é o número pleno, o número de perfeição. O que ele está dizendo é que dentro disso aqui, tudo que estiver ligado a esses sentimentos e essas práticas, Deus não aprova. Não são apenas esses 7, porque hoje há pessoas tão malignas. Espera aí, deixa eu olhar aqui nessa lista. Se o que eu estou praticando, ah, não está não, então eu posso continuar. Não. O que está aqui nessa lista, seja entre as 6 ou ainda que na 7, o que está ligado a elas e que pode provocar coisas semelhantes, o Senhor aborrece e também abomina. O texto sagrado diz, o versículo 17: olhos altivos. O que é isso, irmãos? Irmãos, olhos altivos são pessoas soberbas, são pessoas orgulhosas, são pessoas que não conseguem olhar ninguém aos olhos. Elas só olham as pessoas como se elas estivessem lá em cima e as pessoas aqui embaixo. São pessoas que querem ter todo o tempo alguém aos seus pés.
Você já imaginou conviver com um homem ou com uma mulher nesse contexto? Um homem conviver com a mulher que todo tempo ela está dizendo, não, tu é meu escravo. Ou um homem também, que olha para uma mulher e diz, olha, tu para mim não é nada. Você acha que não tem casais que vivem assim? O tempo todo. Porque há pessoas que tinham um plano antes de casar. E o seu casamento não foi consumado com o plano que havia na mente. E a pessoa vive sofrendo até hoje com aquela mentalidade que tinha. Por exemplo, há um homem que queria casar com uma mulher belíssima, mas na hora da escolha não escolheu bela de acordo com os olhos dele. Porque cada pessoa tem uma pessoa bela aos seus olhos. Tem gente que acha bonito pessoas morenas, tem gente que acha bonito pessoas de pele clara, e assim sucessivamente. Tem gente que acha bonito pessoas de cabelo escuro ou comprido, tem gente que acha bonito pessoas de cabelos encaracolados e curtos, e assim sucessivamente. Motivo pelo qual nós dizemos, não tem ninguém feio, não tem ninguém bonito. Todo mundo é bonito, todo mundo é feio. Depende do ponto de vista de quem olha, irmão. Simples assim. Mas você já pensou a pessoa ter projetado casar com uma mulher bela, e aí ele tem um padrão de beleza aos olhos, e de repente casou com uma que não tem nada daquilo que era segundo o padrão dele. Ele vai viver tratando aquela mulher como se fosse. Já pensou a mulher teve um padrão estabelecido na mente, vou casar com um rico. De repente casou com um tão liso. Aí ela vive todo tempo projetando um homem rico na mente, com um lindo liso do lado dela. Moça, é uma infelicidade grande. Ou você entende que casou com um liso e ama esse liso do jeito que ele é liso, você vive a vida toda feliz e fazer o homem feliz, não? Meu Deus do céu. Irmãos, o que é bom mesmo na vida a dois, sabe o que é? É Jesus na nossa casa. Irmãos, Jesus na vida de uma família faz toda a diferença. Jesus está do lado da gente. Por exemplo, alguém chegar, porque há lugares que você vai e diz assim, rapaz, dá vontade de perguntar, irmão, o que é que tua casa faz dentro do inferno ou o inferno faz dentro da tua casa? Você já andou em algum lugar assim? Mas tem casa que você anda, aí você diz, pô, eu vou já embora. Aí fica olhando assim, opa, eu vou já embora. Não dá vontade de sair. Porque há uma paz, há uma alegria. Parece que o ambiente é leve. Quem é que faz isso? É Jesus, irmãos. Quando Jesus está numa casa, está num lar, é uma maravilha. Então, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos aqui olhos altivos. É exatamente isso, são pessoas soberbas. Mateus 23:12 diz que quem se humilha, Deus exalta, mas quem é exaltado, Deus acaba por humilhar. Eu temo muito ao ler Tiago 4:6, que diz que Deus resiste ao soberbo. E não dá para entender um ser humano lutando contra Deus. Não vai ter vitória nunca, porque só um anjo do Senhor, segundo o relato bíblico, numa noite matou 185 mil pessoas. E o próprio Deus. Mas você sabe o que é soberba mesmo? Onde foi que ela nasceu? Onde foi que ela apareceu? Essa aqui eu faço questão de ler com os irmãos. Isaías, capítulo de número 14. Isaías, capítulo 14. Aí aqui é onde começa todo esse negócio de soberba. O versículo, só o 13 e o 14 mesmo, é o suficiente. Olha só, subirei, está aí o primeiro erro. O soberbo, ele sempre tem essa ideia. Não há nenhum problema em você pensar, querer, desejar e trabalhar para crescer. Observe isso. Isso é uma coisa à parte. É até desejável que as pessoas queiram. Ninguém quer viver o tempo todo, até na vida espiritual. A gente sempre quer estar melhor. Nós não podemos ser hoje na vida espiritual como fomos ontem. Temos que ser melhor. E amanhã nós não podemos ser igual hoje.
Há espaço para crescer sem pisar ninguém. Através do meu trabalho, meu esforço, eu posso ir mais longe, isso é louvável. O problema é que a soberba, ela sempre quer diminuir alguém para crescer em cima disso. É isso aqui que a Bíblia combate. Aí ele dizia assim: subirei. Aí acima das mais altas nuvens, veja só, serei, segundo ele, semelhante ao Altíssimo. Olha o problema. Ele queria competir com o próprio Deus. Versículo 15: e contudo, levado será. Não, eu estou lendo o 14. É o versículo 13. E tu dizias no teu coração, porque tudo começa com um projeto. 14:13 diz a isso: subirei, olha aí, ao céu, acima das. Olha, esse negócio aqui, subirei ao céu, é a ideia que havia um Éden mineral e havia um Éden natural. Algumas pessoas defendem essa ideia. Ele está em algum lugar celeste, mas ele diz subirei. Então ele estava em algum local inferior. Mas vamos lá. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Escuta isso. Exaltarei o meu trono. Aí é demais. Querer ser maior do que Deus. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Aí é onde vem o versículo de número 13. Eu sempre digo que Deus exalta uma pessoa como ninguém. Lembra de Jesus? Não tem por usurpação ser igual a Deus, mas Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, dos que se nomearam, se nomeiam e ainda existirão. Agora também, quando Deus quer abater, olha o versículo 19: tu serás lançado na sepultura. Tem alguma coisa pior que o cemitério? Como um renovo abominável. Ou seja, toda vez que quiser melhorar, vai ficar pior. Como uma veste de mortos. Olha aí, uma mortalha usada cheia de bicho. A intenção é essa do texto. Atravessados a espada, toda cortada, já se deteriorando. Como os que descem ao covil das pedras, que eram locais onde os piores tipos de pessoas se escondiam, nas concavidades das rochas. Como corpo morto e pisado. Meu Deus. Já pensou alguém que queria ser tanto, foi humilhado a tamanho padrão. Então tenhamos cuidado. O Senhor não gosta de olhos altivos. Segundo lugar, diz-nos o texto também, capítulo de número 6 de Provérbios, e o versículo de número 17. Olhos altivos, está aí, você viu. Agora aqui, língua mentirosa. Irmãos, a mentira, a gente deve ter muito cuidado com ela. Porque a mentira, ela pode ser a omissão, ela pode ser a negação, e ela pode ser também o adultério da verdade. Dependendo da omissão da verdade, eu posso estar mentindo. Dependendo da negação, aí pronto, da própria verdade, estarei mentindo. Mas também, se eu adulterar aquilo que é verdade, é mentira do mesmo tanto. O pior, pouca coisa Deus dá paternidade ao diabo, mas a mentira, ele disse que o pai dela é o diabo. João 8,44. Eu já vi até pessoas ditas conhecedoras da Bíblia citar Apocalipse 22, 15, dizendo: olha, o negócio é assim. A mentira, a condenação é para quem ama e pratica. Eu só estou praticando, não a amo. Irmãos, tudo tem um início. E há pessoas que são escravas da mentira. Há pessoas que mentem por prazer e tudo que fala está envolvido com mentira. E aí nós precisamos de discernimento. Em terceiro lugar, aí diz aqui: mãos que derramam sangue inocente. Isso aqui fala de quê? De violência. E o que tem a ver essa violência dentro do lar? Você está vendo um monte de gente morrendo todo dia. Depois dessa lei Maria da Penha, é que a mulher tem sofrido. Porque eu não bato mais, vai matar.
E quando não morre é porque Deus protegeu, mas fica muito do jeito que você está vendo. Irmão, pode ter a lei que tiver, se Deus não mudar o coração do ser humano, não tem lei que proíba nada. É por isso que nós estudamos há poucos domingos sobre o novo nascimento, a regeneração, que é quando o coração é mudado. Quantas pessoas não lutam de dia e de noite para mudar suas práticas, mas não conseguem, porque a prática só muda se o coração for mudado. Aí o Senhor disse para Ezequiel 36, 26, 27: eu arranco o coração de pedra, coração insensível, coração duro. Eu coloco o coração de carne, o coração sensível, o coração maleável, o coração flexível. Aí depois eu me encho do meu Espírito Santo, que é aquele que vai controlar o coração, mesmo ele sendo sensível. Aí quando alguém é cheio do Espírito Santo, ainda diz mais assim: eu lavarei vocês com a minha palavra, eu tirei toda a imundícia, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não presta. Depois de um coração sensível, do Espírito Santo dominando, a palavra tem que estar no altar da nossa vida todos os dias, para que nós nos submetamos a ela e vivamos o projeto de Deus para a nossa vida e para a vida da nossa família. O texto sagrado ainda diz assim: você sabe o que é essa questão aqui da violência? São pessoas que oprimem mesmo quando não é oferecido a ela resistência. Você sabia que existem mulheres que vivem tão humilhadas, porque assim, o homem que, considerado assim, o homem que é abusador, ele tem a capacidade de malignidade, de maltratar tanto, ao ponto de tornar a pessoa como se fosse uma escrava, e ainda fazer essa pessoa pensar que ela está errada. Seja os filhos, seja a esposa, seja o marido, seja os filhos. Há pessoas que fazem isso, mesmo que não seja oferecida nenhuma resistência a ela, porque o desejo delas é mau. E há pessoas que se alimentam em fazer isso continuamente no lar. Há homens e há mulheres, são casais jovens que às vezes não tem como nenhuma forma humilhar ao outro, eles se negam intimamente, maritalmente, exatamente para ver o outro sofrer. Aí de repente você vê um caso de traição na família, essa mulher não presta, será? Você mora lá com eles? Esse homem não vale nada. Eu não estou dizendo que erro nenhum justifica. Eu estou lhe dizendo que as atitudes que se tomam, elas dão legalidade para que o inimigo haja na carnalidade do ser humano. O homem e a mulher, eles podem sim se relacionar desde novos até quando estiverem idosos, só depende deles se amarem e entenderem o projeto do casamento. Mas se eles não entenderem o padrão bíblico, há pessoas que desenvolvem sentimento em si, que dizem: vou deixar ela ir de molho para ver até quando ela aguenta. Vou deixar ele aí de molho para ver até quando ele aguenta. E as pessoas vão assim, se degladiando e se destruindo dentro de casa. E o que é isso? Derramar sangue inocente. Porque amanhã vai ter um destroço desse lado. E as pessoas vão olhar e dizer: olha, da Assembleia, e eles toda quarta têm culto da família. Tem, mas não quer ouvir. Ouve, mas não pratica. Porque Jesus disse: a semente caiu à beira do caminho, os pássaros levaram. A outra caiu entre espinhos, nasceu, mas sufocou. A outra caiu na pedra, não tinha raiz, como era que sustentar. Mas teve uma que caiu em boa terra. Aí ela nasceu, cresceu e frutificou, e foi a 30, a 60 e a 100 por um. Que maravilha! Mas olha a quantidade de solos errados. A semente caindo em solo errado, ela pode ser boa no tanto que for. E
E a palavra de Deus é boa, mas quando o coração não está preparado para recebê-la, ela sufoca, ela mata, o diabo rouba. Mas quando cai numa terra boa, é por isso que nós estamos no mesmo ambiente, há pessoas que são abençoadas. Tem gente que nem a sua decisão por Cristo fez, mas diz assim: depois que eu ouvi a palavra, comecei a praticar, a minha vida mudou. Mas muda. A Bíblia Sagrada é um parâmetro de vida para toda a humanidade. Ela não dá salvação você só obedecendo aquilo que ela diz para certos sentidos. Mas quando você submete a ela para se entregar a Cristo como Senhor e Salvador, aí vem a salvação. Mas os benefícios da palavra é para todos. Basta ler, ou ouvir, guardar, praticar e vivenciar isso. Então o derramar sangue, irmãos, tem palavras, tem atitudes que são piores do que uma boa surra. A boa surra, né? Não paradoxo, mas eu estou falando de uma surra grande. Tem palavras que machucaram pessoas aqui há 10 anos, há 20, e ela está aí, sangrando até hoje, só esperando um remédio. Qual? Me perdoe, me desculpe, mas o remédio difícil. Você está entendendo? E aí é onde a Bíblia diz: brota uma raiz de amargura, contamina a pessoa e acaba afetando muita gente que está em volta. Porque as pessoas se tornam, como estão dizendo por aí, amargas ou tóxicas. E pessoas tóxicas produzem relacionamentos tóxicos. O texto sagrado nos diz ainda assim, sobre violência. Olha, esse negócio de violência, eu estou dizendo que a violência aqui quer dizer oprimir alguém mesmo quando ela não oferece nenhuma resistência. Você quer ver isso? Leia no primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 4, versículo de número 8. Gênesis 4, 8. Escuta isso. E falou Caim com quem? Olha aí, era a família, era o irmão dele, era o Abel. E sucedeu que, estando eles aonde? Havia sido planejado. Não foi dentro de casa. Ele disse: rapaz, vamos embora ali na roça. Se levantou Caim contra o próprio irmão e fez o quê? Rapaz, Abel era crente, era um homem sem maldade, ele não tinha nenhuma resistência para oferecer. Mas a pessoa que derrama sangue com a mão, ela ofende até quem não oferece nenhuma resistência. Você sabe o porquê de tudo isso? Veja 1 de João, capítulo de número 3, versículo de número 12. 1 de João, capítulo 3, versículo de número 12. 3:12 de João. Não como quem? Que era de quem? Olha aí, homem de Belial. Ele matou quem? E por que causa matou? O autor da pergunta: você sabe por que foi que ele matou? Aí ele explica aqui: por quê? Só porque ele não prestava. E havia o outro, são os obreiros justos. Porque às vezes alguém diz assim: não, mas a pessoa para sofrer desse jeito no casamento. E se eu me disser que tem gente que sofre exatamente por causa da sua justiça? Porque assim, se você é justo, você quer ver as coisas justas. E ao momento em que alguém não acompanha a justiça que o padrão bíblico exige, a pessoa sofre. Você lembra de Ló? A Bíblia diz que ele era justo no seu tempo, e ele sofria por causa da maldade do povo daquela época. Você está em 1 João, só passa umas páginas, está em Judas, versículo de número 11. Aí está a lista de 3 homens ruins da Bíblia. Judas, versículo de número 11, diz assim: ai deles, os falsos mestres, como estudamos há alguns dias aqui, porque eles entraram pelo caminho de quem? A vida cristã, ela segue um caminho, seja de ascendência
ou de decadência. Se você quiser servir a Deus, você vai seguir um padrão que você vai subindo. Mas também, se você decidir desobedecer a Deus, você vai cair. Aí ele diz: entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de quem? Olha aí, aquele profeta que profetizava por recompensas. E pereceram na contradição de quem? Aquele rebelde que conseguiu outros para seguir e se levantar contra a liderança de Moisés. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo aos irmãos que esse texto diz que olhos altivos falam de soberba. A mentira pode ser a omissão, a negação ou até a própria adulteração da verdade. E em terceiro lugar, mãos que derramam sangue inocente é exatamente a violência. Ou seja, alguém que oprime alguém, mesmo quando esse alguém não oferece nenhuma resistência. Os irmãos entendem esta palavra?